Aqui estamos nós, mais uma vez, para conhecer mais uma história no nosso programa Conta-me. Hoje, de uma forma especial, voltamos à nossa bonita vila de Rabo de Peixe, em que eu tenho o maior prazer de conversar hoje com uma conterrânea minha, duas sereias que vão ter uma conversa como amigas, a viver em épocas completamente diferentes, em que a nossa convidada dá-lhe o direito, pela idade jovem que ela tem, de não ter papas na língua e de contar e partilhar connosco aquilo que já viveu, estando neste país há mais de 50, perto dos 50 anos, mas que a todos nós, esta vivência que ela já teve e que passou aqui pelos Estados Unidos, a muitos afetou e continua a afetar, mas que é bom que tenhamos também conhecimento do que se passou para podermos valorizar aquilo que nós temos hoje em dia. Por isso, aqui eu dou as boas-vindas, Sinira Faria, muito prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e que começava por perguntar a Sinira, que eu já adiantei que nasceu em Rabo de Peixe, mas nasceu como? Muito obrigada pelo convite, é com bastante prazer que aqui estou e sinto bastante honrada por se ter lembrado de mim. É sempre com muita honra que digo a toda a gente que nasci na vila de Rabo de Peixe. Eu nasci em Rabo de Peixe no ano de 1950 e aos 18 meses saí de Rabo de Peixe. Fui viver para a Ilha Terceira porque o meu pai foi trabalhar para os americanos e nesta altura o meu pai principiou a trabalhar no BX. Mas todos os anos nós íamos a Rabo de Peixe visitar os meus avós maternos, portanto as férias eram sempre 2 meses em Rabo de Peixe. A Sinira ainda tem muita família que ficou em Rabo de Peixe? Eu presentemente só tenho lá primos, porque... Na altura os seus tios também emigraram ou foi só o seu pai? Na altura em que eu saí ficou a família toda, mas depois tive tios que emigraram para o Canadá e ficou lá o meu tio o Heitor de Sousa, ficou o meu tio José Expedito, que se manteve sempre lá, foi o único que nunca emigrou, foi o José Expedito, mas acabou por falecer. E a Sinira quantos irmãos tem? Tenho um irmão que nasceu na Ilha Terceira e tenho uma irmã que nasceu em Rabo de Peixe também. Foi feita na Terceira, mas foi nascer a Rabo de Peixe. A minha mãe fez questão que ela fosse nascer a Rabo de Peixe porque a minha mãe era muito rabo de peixense. Então temos aqui um exemplo de uma perfeita miquelense, terceirense e americana. Podemos assim dizer, não te sentes ofendida por dizer que tens essas... Podemos te identificar como uma perfeita miquelense, uma perfeita terceirense e uma perfeita americana? E com muita honra. Também tenho muita honra em ser terceirense de garra e de coração, mas também de garra e de coração de miquelense, muito especial rabo peixense, porque a minha mãe sentia muito orgulho em dizer que era rabo peixense. Sinira, o que é que fez a vossa família sair da Terceira e emigrar para os Estados Unidos? O sonho da minha mãe sempre foi os Estados Unidos e nós seguimos o sonho da minha mãe. E vocês vieram para cá como? Por uma carta de chamada, como é que a sua mãe... Tínhamos cá a minha tia, que era, portanto, irmã do meu pai. A minha tia foi lá às festas do Senhor Santo Cristo. A minha mãe lá lhe falou ao ouvido e disse-lhe que realmente gostaria de vir para os Estados Unidos. A minha tia conseguiu convencer o meu pai, porque o meu pai não queria vir de maneira nenhuma. E foi na altura que resolvemos e viemos todos para os Estados Unidos. Chegámos cá aos Estados Unidos no dia 29 de maio de 1970. E a Sinira tinha na altura que idade? Eu nessa altura tinha 20 anos. Andava a estudar, estava a completar, porque naquela altura era diferente em Portugal o liceu, estava a completar o 5º ano de Ciências e faltava-me 2 anos de magistério para tirar o curso de professora. E assim vieram para uma
das cidades aqui do estado de Rhode Island, que também tem uma grande número de portugueses, que é o West Warwick, certo? Sim, fomos para o West Warwick e digo-lhe uma coisa, foi realmente bastante difícil, foi uma adaptação muito difícil, eu tive que enfrentar bastantes dificuldades, porque sinceramente nós vivíamos na Terceira numa pequenina miniatura da América. Primeira adaptação da língua, porque quando eu cá cheguei, eu tinha tirado 3 anos de inglês, porque naquela altura terceiro, quarto e quinto era inglês. E quando cheguei e vi que realmente aqui na América só falavam o idioma, não era o verdadeiro inglês, eu praticamente não percebia. Depois nós éramos tratados pelos poriguis lalás, pelos portugueses de segunda e terceira geração. Todas as vezes que eu ouvia o porigui lalá, era uma facada que me ia no meu coração. Mas porquê é que vos chamavam isso? Era uma forma de nos identificar? Eu não sei se era uma forma de identificar, mas para mim era uma maneira de escarnecer o imigrante. Até que passado 2 ou 3 meses eu acabei por compreender. Na verdade, o americano não sabe pronunciar os t's. Fui trabalhar para a fábrica, que foi o maior choque da minha vida, só que tive a sorte de encontrar o supervisor, que era francês, e que falava corretamente o francês, e ele foi um homem incansável, que nunca mais me vou esquecer dele, que era o Volan Normandy, e foi um encanto para mim, e eu então defendi-me com o francês. Mas, Sinira, diz-me uma coisa, quando tu chegaste cá, esse choque de realidades para o que vocês, família, tinham na Terceira e para aquilo que vocês vieram encontrar no West Warwick, para além dessa sua revolta, o que é que mais a chocou em termos de estética, de convívio, para além de estarem neste período de adaptação, o que é que custou mais a Sinira integrar-se na comunidade? Socialmente foi realmente bastante difícil, a comunicação, a maneira de comunicar com as pessoas, porque eu isolei-me, eu saía do trabalho e metia-me em casa, não havia maneira de comunicar com as pessoas. Além disso, os portugueses também que haviam naquela altura eram poucos, também praticamente pouco se podia comunicar, porque a maneira cultural era totalmente diferente, e então foram realmente momentos muito difíceis que se passaram. E a nível familiar, Sinira, com a vinda de vocês para os Estados Unidos e depois ter vindo mais familiares também vossos, havia mais convívio naquele tempo para se ajudarem uns aos outros e tentarem apoiar-se nessa fase de integração à medida que os familiares vinham para cá? Não, porque nós praticamente não tivemos mais familiares que vieram. Fomos só nós, e porque o resto da família praticamente emigrou para o Canadá. Só passado 20 anos é que emigrou o meu tio todo. Fora disso, nós, família direta, não tivemos ninguém. Então quer dizer que em termos de família direta e relativa foi só o seu tio Heitor de Sousa que emigrou para os Estados Unidos. Para referir que foi uma referência e o grande criador e impressionador das grandes festas do Divino Espírito Santo, que veio para os Estados Unidos 20 anos depois da vossa família. 20 anos depois, e veio nessa altura quando veio abrir o Banco Comercial dos Açores. A Sinira, quando emigrou e toda a sua família foi para o West Warwick, o que é que fez em termos de trabalho? Trabalhei durante 2 anos numa fábrica. Passados 7 anos fui trabalhar por uma fábrica e já nessa altura compreendia muitíssimo bem o inglês. Quando cheguei a esta fábrica encontrei muita discriminação e candidatei-me a chefe do Teamsters Union,
porque nessa altura a discriminação era enorme entre homens e mulheres, discriminação de género era inacreditável. As mulheres não ganhavam o mesmo salário dos homens. Eu tentei, com a União, resolver o problema. O próprio presidente da União foi contra mim. E eu, nessa altura, começou realmente uma pessoa um bocado teimosa nesse aspecto e acredito Mas és uma mulher de convicções, já na altura... Exatamente. E nessa altura fui ao Departamento dos Direitos Humanos e fiz queixa, abri um processo, 2 dias antes do processo sair e fui despedida. O supervisor, para nossa infelicidade, e lamento bastante dizer, o supervisor era português e era o que discriminava mais as mulheres dentro mesmo da própria fábrica. Eu, quando fui despedida, continuei, arranjei o meu próprio advogado e o caso acabou por ir para o Tribunal Federal e ganhamos o caso, embora ele não tivesse voltado para a fábrica, porque eu acabei de sentir vergonha de trabalhar para eles. E fizeste a seguir. Hoje em dia... Após o gosto da vitória, o que é que decidiste fazer? Mas não. Só o gosto da vitória e de ver eles e não terem ganho, só aquilo para mim foi realmente um dia de júbilo. Senti-me a mulher mais gloriosa da vida no dia em que eu estava no Federal Court e eu cheguei junto do vice-presidente e filho do dono da fábrica, apertei-lhe a mão e disse-lhe: vou-te dar os parabéns pela vitória e Deus queira que agora que não haja mais discriminação dentro do Bradford Soap Works do West Warwick. Hoje em dia esta mesma fábrica continua aberta e hoje já não há discriminação e eu, hoje em dia, com 71 anos, me sinto orgulhosa disso. E todas as vezes que lá passo, olho para ali e sinto na minha pele a grande vitória que consegui e nesta altura eu estava com 32, 33 anos de idade.